Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio e a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O mundo é um caldeirão fervendo, guerras, povos brigando, irmão contra irmão, tudo, cada um defendendo sua bandeira e ninguém se entende. Uma confusão geral. E nós vamos falar sobre isso, sobre as bandeiras, as nações, nesse nosso vídeo agora. Por todos serem racionais, a luz racional abrange o mundo inteiro, sobre todos, tudo se modificando de bem para melhor. Está aí a bandeira da paz, a bandeira branca, a bandeira racional, a bandeira universal, a bandeira racional. A bandeira é uma só, a bandeira branca, a bandeira racional, da paz universal. A alegria e a fraternidade verdadeira, porque todos são de uma origem só. E por todos serem de uma origem só, a bandeira do universo tem que ser uma só, a bandeira branca, a bandeira racional. Agora, como estão vivendo sob o domínio da base do elétrico e magnético, sob o domínio do irracional, cada qual tem sua tribo e sua nação. Cada nação com sua bandeira em cores diferentes umas das outras. Então, as divergências, as guerras, as confusões de nação contra nação, de tribo contra tribo, vivendo igualmente ao irracional, por estarem sob a influência do elétrico e magnético, por desconhecerem a sua verdadeira origem. Essa divergência, né? Divergência não, essa mistura de bandeiras, de tribos, de opiniões. Tudo isso, na minha opinião, é derivado da criação do alfabeto artificial, né? Depois da criação do alfabeto artificial, quando deixaram de seguir as determinações da natureza, quando os seres humanos deixaram de seguir o alfabeto natural e criaram o artificial, a lapidação começou a se intensificar, né? E começou tudo isso, essas guerras, essas divergências de opiniões e o sofrimento aumentando cada vez mais. Tudo isso por causa da deformação e a criação do alfabeto artificial. Foi causando tudo isso. Agora, graças a Deus, graças ao racional superior, com a chegada da fase racional, a cultura racional, ela vem mostrar que todos nós somos iguais, todos nós temos a mesma origem, viemos de um mundo só, que é o mundo racional. Todos nós passamos por todas essas lapidações, essas transformações, e trouxe à cultura racional a oportunidade de nós sairmos de todo esse sufoco, de todo esse sofrimento, através da energia racional, da cultura racional, que vem pôr um fim a todo esse sofrimento. Então, é uma oportunidade que a humanidade tem de sair de todo esse sofrimento, né, dessa lapidação, dos povos se unirem, né? E falarem uma mesma linguagem, terem o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de visão, que é a visão racional, a visão consciente e racional. Irracional, não é? Que às vezes a gente fala o irracional, acaba... Racional. Mas esse é o tema, é o texto, como ele mostra no livro. O ser humano vivia ligado na base do elétrico e magnético. Foi uma necessidade de preparação, de evolução das diferenças, e por isso, quando começaram aquelas tribos antigas, lá na Idade da Pedra, ou coisa e tal, que o ser humano precisava se conhecer, porque houve, realmente você destacou bem, a questão do alfabeto artificial. Lá na Idade da Pedra, as novas gerações que vieram usando esse alfabeto artificial, porque antes disso houve uma vida do ser humano na astrologia, que o racional superior é uma história que muita gente não sabe contar, mas que a humanidade toda tinha na palma da mão a instrução astrológica de viver, e os povos eram guiados por uma única cultura, que era a astrologia, ou
ontologia, ou seja, a ligação ainda com o mundo racional. Mas essa história a humanidade recente não conhece, porque houve uma extinção, aí adotou o alfabeto artificial, como nós sabemos, bem apontado, e por ter adotado o alfabeto artificial, todos passaram a nascer neste mundo sem se conhecer. Porque começaram a nascer como pedras, praticamente, sem o sentimento de ser humano, aquela coisa toda. Houve uma necessidade de aprimoramento, de lapidação, e aí veio aquela linguagem, né, antiga. Olha, aqueles primitivos na caverna, quando começava a faltar água, todos viviam no Vale Feliz. Tinha água e comida e caça para todos viverem bem. A natureza providenciava não vai nada de caça lá para os caras. Aí eles começaram a sentir fome, aí foram na outra aldeia, na outra tribo que tinha bastante fartura. E aí então, para entrar, teve que jogar um pano diferente e dizer: nós agora vamos dominar vocês e vamos nos alimentar, porque nosso povo, a nossa aldeia está com fome e vocês estão cheios de coisa aqui. Não chegaram na diplomacia, não, chegaram na base da marreta. Então isto é a história das tribos selvagens, que começaram aí sim, adotaram as bandeiras, cada tribo a sua bandeira, e essas tribos, cada uma com o seu ideal, etc. O texto bíblico fala das 12 tribos de Judá, mas isso já é uma outra e longa e complicada história, porque o pensamento dividiu, e no dividiu foi para lapidar. Então, cada tribo com a sua bandeira, foi criada a nação com o seu ideal, e para haver a marca, quem vai para o campo de batalha, porque o temperamento é de bicho, o ser humano está se comportando como um bicho porque ele nasceu ligado na energia do bicho, que é o elétrico e magnético, que nós já vimos aqui, que é a grande Lucifer, que é a luz das feras. Então a humanidade viveu sob esse efeito e tinha que, para sobreviver, alguns, né? Nem todos sobreviviam, cada um com a sua bandeira. Até hoje nós estamos vendo, não, Luiz Cláudio? Inclusive, aproveitando aí esse assunto que você está falando, cada um com a sua bandeira, né? As nações, os estados. O Racional Superior fala, Porfírio, no 13º da obra, que tudo tem um dono, né? Todo estado, todo país, né? Toda religião tem um dono. E esses donos são esses habitantes aí do espaço, certo? Ele diz que esses habitantes criam uma confusão muito grande entre os habitantes aqui materializados, que somos nós, criando uma infinidade de adores materiais, criando nações e criando estados, entendeu? Que são espíritos materialistas. Então quer dizer que tudo que existe, no meu modo de entender, Porfírio, que todas as nações, todos os estados que existem no mundo todo têm um dono, certo? Cada dono do seu país é um dono invisível que cria aquele modo, aquela doutrina, né? aquele linguajar. Leviatãs, nós já falamos isto aqui. Leviatãs, perfeito. Por isso que existem esses idiomas todos diferentes uns dos outros, porque cada país tem o seu dono invisível, no caso espiritual. Por isso que existe essas divergências todas, né? Um querer isso, outro querer aquilo, como você falou, o outro chega a ver que o outro tem fartura, ele vai lá para tomar o que o outro tem, porque ele está passando necessidade, e a gente vê isso atualmente, né? Porque essas guerras que estão aí acontecendo, o outro quer ser dono do país do outro. O adubo que tem na Rússia, todo mundo inveja, porque lá tem fartura, aqui não tem. Então isso cria problemas. A história não mudou nada, continua igualzinho. A mesma coisa, você acabou continua a mesma história. A bandeira foi criada pelos leviatãs, pela energia magnética, que é a base do elétrico e magnético. E enquanto a humanidade estiver ligada nessa base, como diz o Racional Superior,
não haverá paz no mundo, ninguém se confraternizará coisa nenhuma, porque a Olimpíada tinha esse objetivo, mas não tem mais, principalmente porque, eu estou falando aqui da Olimpíada, porque cada um leva uma bandeira diferente. Isso. A maior contradição que existe está no esporte. Reflitam sobre isto. Parece ser uma tão evolução, chegamos a uma evolução tal, parece que estava todo mundo se entendendo, né? De repente, por causa de uma... Hoje nós podemos acusar, mas não é a minha ideia de ser contra ou acusar, mas refletir sobre essa questão. Será que o esporte, as Olimpíadas, essa coisa toda, está ajudando a humanidade a se conhecer? A humanidade está ficando mais fraterna e se confraternizando por causa dos Jogos Olímpicos, onde um quer derrubar o outro, se envenena com tóxico para poder derrubar, superar o seu irmão? Será que isto é olímpico? Será que este era o verdadeiro espírito olímpico? O filho, inclusive, em Olimpíada, já teve ataque terrorista. Não precisa. É só olhar a história do contexto olímpico e compreender, por causa da bandeira, por causa dessa divergência do pensamento, porque cada bandeira traduz um sentimento, um ideal. Estou honrando a minha bandeira auriverde, amarela, e aí coisa e tal, a vermelha não serve. Então, o verde e amarelo é que vale. Então, criamos uma ideologia com a bandeira. A bandeira é o símbolo, por incrível que pareça, e contraditório, doutor Carlos, porque a sua palavra símbolo quer dizer unir. Pois é, mas a bandeira é o símbolo que separa. Por quê? Cada povo criou a sua própria bandeira. Confere? Bandeiras diferentes simbolizam a desunião, né? Mas essa propaganda de sistema político nas Olimpíadas é a coisa mais contraditória do mundo. Eu estou me referindo porque você diz que cada bandeira simboliza, a palavra simboliza, você mesmo usou, o símbolo é união, o diabo é divisão. Isso. Pois é, quando a gente usa o símbolo, é a falsa promessa de que aquilo é o certo. A grande ilusão criada por uma bandeira. Isto é que é a tragédia humana hoje, está numa bandeira. Por quê? Usa a palavra símbolo, que quer dizer, historicamente... usa já a imagem, né? O símbolo com a imagem, o símbolo, uma identificação nacional. Vê se você... Não sei se eu estou me fazendo entender, mas a palavra símbolo, a bandeira, né, o símbolo do povo, da nação, etc., ela, por ser um símbolo, a palavra símbolo é união, mas ela está sendo usada na divisão. Para união só de uma parte, de uma parcela, de uma nação. União só para o povo que está sob aquela bandeira. Então, causando a divisão entre os povos. Compreender? Os símbolos de cada pátria é que causam as grandes divisões, e as guerras estão aí. Essa é a grande contradição que a humanidade se submeteu por estar fora do seu estado natural. A solução está nas pessoas se conhecerem. Peraí, então precisamos de uma única bandeira? Sim, é o que o racional superior diz. A bandeira branca da paz. Quando todos passarem a se conhecer e saberem que essas bandeiras, estes símbolos olímpicos, essa coisa toda foi feita para quê? Para dar uma chuva de pau no ser humano que adotou a ilusão como verdade, adotou a mentira como verdade. Aí temos que fazer toda aquela lavagem cerebral para ver se a humanidade se conhece. Nós estamos aqui fazendo uma propaganda de esclarecimento, não estamos dizendo que tem que fazer isso, fazer aquilo. É para cada um fazer a sua própria análise. Gente, está na hora da gente enxergar isso. Reflitam, vejam quanta tragédia que está rodeando o esporte. Goleiro que mata isso e coisa e tal, e outras coisas mais. Quer dizer, não é só as grandes, tem as pequenas.
o sujeito fica dentro do seu quarto, tomando anabolizante, aquela coisa toda, para derrubar o seu semelhante. Mas com qual objetivo? De uns quererem ser melhores do que os outros. Essa é a grande caca que está dentro da cabeça da gente. Confere, doutor Carlos? Que fique bem esclarecido, a cultura racional é imunização, a bandeira branca da paz. É verdade. Se dentro de um país como o Brasil, que é grande, cada estado já tem a sua bandeira, cada cidade tem a sua bandeira, cada partido político tem a sua bandeira, e depois tem os times, né? E eles falam, tem um time aí que fala que aquilo é um manto sagrado, a bandeira de tal time é manto sagrado, e é preto e vermelho, eu não sou contra ninguém, não. Escola de samba também, tudo dividindo, né? A união é diferente, a união é racional. Mas nesse texto da bandeira que foi lido, o racional chama as nações de tribo, sutilmente, mas chama de tribo, né? Então ele está chamando de selvagens, e isso tudo por extensão selvageria, guerra. Os cultos no artifício, o programa aqui é cultural, por isso eu me dou o direito. Os cultos no artifício são um sistema financeiro mundial de capitalismo selvagem. Não fui eu que cunhei nada dessas expressões, né? Mas na década de 90, a indústria bélica, ela continua sendo uma das maiores, né, riquezas para o artifício, né? Na década de 90, o consumo mundial de armas foi equivalente a 10 milhões de dólares por minuto na década inteira. Isso foi feito a soma dos orçamentos e do que foi gasto nessa parte, né? Isso aí, com 10 milhões de dólares por minuto, qualquer um acabava com a fome e a miséria do mundo. Qualquer um que esteja com raciocínio desenvolvido, né? Porque não acabam porque não querem. Tem uma citação que gostaria de fazer aqui, uma entrevista no programa Conexão Internacional, do Roberto Dávila, quando ele entrevistou o professor Milton Santos, geógrafo político, professor da Sorbonne e tal, agora já se desligou, acho que com 100 anos. Né? Ele disse assim que, o professor, né, Milton Santos disse que a globalização é a vitória do capitalismo, mas essa hipertrofia do sistema capitalista hipertrofia suas contradições também. Então, cada povo só tem uma chance, ou procura a sua raiz, e a raiz é nitidamente cultural, e a fonte dessa cultura é o trabalho espiritual do povo do astral, ao longo desse tempo todo que a gente está aqui materializado, ou ele vai perder a sua alma. Ele deixou isso muito claro. O Roberto Dávila ficava perplexo, não conseguia entender como é que ele tinha tanta clareza e era optimista, ele usava o português à moda antiga. Os Vedas, eu gosto de fazer essa referência cultural lá do outro lado, e também muito antiga, falam que esse conceito de vida corpórea, que para nós é o pensamento, isso reforça o senso de ego de cada um, o senso de família, e por causa de família, a pessoa protege os da família, mata os que não são da sua, né? O senso de nacionalidade, de religião e tudo isso. Então o pensamento é reforçado, o artifício reforça essa questão da divisão das bandeiras, usa o magnetismo das bandeiras, mas não usa a bandeira branca da paz, a bandeira racional que foi guardada agora para o 3º milênio, né? E esse conceito de vida corpórea é dito muito claro lá naquelas escrituras, que é uma coisa transitória, passageira, falsa, porque a morte leva tudo, não fica nada disso que foi instalado na mente da pessoa. A solução é desenvolver o raciocínio para chegar cada um na imunização racional, cujo coletivo da imunização racional é a racionalização dos povos. Todos são de raça racional, todos vão conhecer o mundo de sua raça, o mundo racional, e fazer por onde voltar. E aí vem a concórdia, todos concordando com todos, a paz no mundo, pelo desenvolvimento do raciocínio. Nosso caminho é racional e nossa bandeira é branca da paz universal. Então, vai ter paz sim, todos vão se unir com o desenvolvimento do raciocínio através do estudo da cultura racional do livro Universos e Encantos. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção e salve!